Bem-vindos, amigos. O capítulo de estudo e reflexão dessa semana é o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Lembrando um pouquinho, semana passada, o capítulo era amar ao nosso próximo. Amar o próximo, para nós, sabemos que é bem mais fácil, porque são pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, nossos familiares, colegas, amigos. Mas Jesus nos propôs amarmos os nossos inimigos. E o nosso inimigo mais comum, nós elencamos, é aquele que normalmente pensa diferente de nós, que tem atitudes que se confrontam com as nossas, diverge de nós nos mais diversos assuntos, mesmo aqueles que sequer conhecemos. Irmãos que cruzam por nós, nós não conhecemos, mas não temos um sentimento agradável ou bom. Ou então, aquele irmão que no momento de dor, de desespero, disse ou nos falou algo que não nos agradou, que agiu de forma que nós não compreendêssemos, que agiu em proveito próprio. Jesus Cristo, que já nos conhecia no momento da criação, sabe perfeitamente que para nós humanos não é fácil amar o nosso inimigo. Porque muitas vezes sofrer uma agressão física ou moral para nós é doloroso. Mas nós temos que entender que nosso inimigo caminha também nesse plano rumo à evolução, buscando algo de bom na caminhada, nessa jornada. No Evangelho de Mateus, nós encontramos o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E Jesus disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os justos e injustos, e faz chover sobre os bons e sobre os maus. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? E continua, eu vos digo, que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, que era o povo da época que ele se referia, não entrareis no reino dos céus. Felizmente, a lei divina é sábia. Ela não ensina a dar caro o outro, a maldizer aquele que eventualmente é diferente de nós, que acredita em outra profecia, que não comunga com as nossas ideias, que torce por outro time, que gosta de olhar novela, um filme, que gosta de ir a festas, enfim, aquilo que nós eventualmente não gostamos. Pelo qual, muitas vezes, carregamos um ódio gratuito, sem necessidade. Por temermos, muitas vezes, algo irreal, algo que sequer vai acontecer. No passado, os duelos eram comuns, ocorriam no meio da rua. O povo resolvia as questões em brigas. Infelizmente, ainda hoje, nos dias atuais.
As notícias ainda nos trazem tristeza, muitas vezes, porque pessoas se agridem por agirem e pensarem diferente. Casais que não conseguem manter um diálogo, filhos que brigam com os pais, brigam entre irmãos, por diversos motivos e situações. Principalmente, meus amigos, motivados pela cobiça, pela inveja e pelo orgulho. Essas chagas da humanidade. A cobiça, a inveja e o orgulho. E nós, se por algum motivo do nosso passado, dessa nossa longa jornada, caminhada que vivemos, e hoje, do esquecimento, ao reencarnarmos nesse plano, não sabemos que talvez um dia cruze por nós alguém e nós não sentimos algo de bom. Ou mesmo as pessoas que eventualmente nós tenhamos como inimigos por algum problema nessa vida, nessa caminhada. Irmãos, se ela estiver sendo uma calçada e nós subindo por ela, nós temos o direito e o livre-arbítrio de cruzar a rua e caminhar livres pelo outro lado da calçada. E cada um de nós, tanto ele como seguirmos cada um o seu caminho. Seguindo cada um o seu caminho, praticando e se fazendo necessário que a gente tenha a indulgência, o perdão para com esse irmão. Porque, do contrário, nós estaremos colocando muros em nossa vida, em nossa caminhada, difíceis de transpor. Através do nosso ódio, da não aceitação, nos destruindo, causando dores físicas e morais. Emmanuel citou por mais de 22 vezes nesse evangelho a nós amarmos o nosso próximo, a amarmos o nosso inimigo, melhor dizendo, que é o nosso próximo também. Tal a sua importância. Com certeza, não amaremos o nosso inimigo tal qual amamos um amigo. Mas, felizmente, o erro, o equívoco que nós cometemos como seres humanos é temporário. Amanhã, através do conhecimento, do aperfeiçoamento, podemos mudar nossas atitudes. A partir de hoje, parar com julgamentos, nosso entendimento sobre as coisas. Isso se faz através do amadurecimento de todos nós. Mudaremos os nossos sentimentos para a caridade, o perdão e o amor, inclusive dirigidos aos nossos inimigos. E de alguma forma, a espiritualidade nos auxilia e corrige os rumos de cada ser humano das mais diversas formas possíveis. Não havendo a necessidade de que nós tenhamos que interferir nas atitudes dos nossos irmãos, camuflando-nos de justiceiros que nós não somos, porque a justiça está acima de nós. E não há de ser nós que vamos apontar o dedo
para algum irmão, dizendo, fizeste isto ou aquilo. Na questão 887, Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre o mesmo tema, amar aos inimigos. E os espíritos superiores responderam, certo que ninguém pode devotar aos seus amigos um amor terno e apaixonado, pois amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o bem pelo mal que praticaram. Aquele que assim procede se torna superior ao seu inimigo, ao passo que aquele que procura se vingar, abaixo dele se coloca. Cristo, nosso irmão, não disse para que tenhamos para com o nosso inimigo a ternura, a compaixão que dispensamos a um amigo, porque a ternura pressupõe confiança. Porque ninguém pode depositar numa confiança numa pessoa sabendo que ela lhe fez mal ou lhe quer mal, porque essa é uma lei física de atração e repulsão. Mas amar a um inimigo é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, mas desejar experimentar o júbilo, a alegria em vez do pesar, sem a intenção de humilhá-lo. Talvez seja difícil de entender, mas devemos amar de alguma forma o nosso inimigo. Pois, na realidade, nossos maiores benfeitores nos mostram para nós os nossos próprios erros do dia a dia. Nos mostram as coisas em que nós devemos nos modificar, onde nós devemos nos melhorar. Atitudes que muitas vezes afetam, e a partir daí, conforme possível, podemos, através do livre-arbítrio, buscar o melhor de dentro de nós, curando essa ferida que se abriu. Muitas vezes, ainda acreditamos que o outro esteja sofrendo que nem nós, mas na realidade, sequer ele lembra de nós. Sofremos nós, porque ainda não esquecemos, ainda não perdoamos, por um ato ou um pensamento. Continuamos presos a esses pensamentos, palavras e ações, fazendo-se necessário desfazer-se dessas diferenças, dessas fraquezas, e agir com bondade em relação ao nosso inimigo, ao nosso próximo, neutralizando todo o mal que praticamos ou por ele praticado, caminhando para o aperfeiçoamento moral e espiritual. Jesus Cristo, em outra passagem, nos disse o seguinte: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai espiritual. Sabemos que a perfeição absoluta não nos é possível nesse momento, nesse plano. Mas podemos corrigir a nossa rota, o nosso caminho, as nossas imperfeições, porque elas nos causam limitações, experiências negativas, dores, causando a nossa desgraça em muitas coisas. Por isso, se faz necessário que praticamos a caridade para conosco mesmo. Aprender a amar. Aprender a amar o amor que Jesus nos ensinou. É perdoar-se, é libertar-se, é viver em paz
em harmonia com todos, mesmo porque nós desejamos isso do fundo do nosso coração para com nós mesmos. Desejamos saúde, alegria, paz, amor e perdão. Então, que nós possamos dar ao nosso próximo, inclusive ao nosso amigo, a oportunidade de buscar se regenerar, buscar tudo isso que desejamos para nós. E agora, eu vou mudar um pouquinho o foco da palestra. E para disso, antes eu vou contar uma pequena história. Certa feita, estávamos sentados em sua tenda, um velho índio e seu neto, ao abrigo da chuva, que fazia abundante lá fora. E o neto pediu ao avô contar uma história. E o avô índio lembrou da história dos dois lobos. O lobo mau, que representa a cobiça, a mentira, a falsidade, o ódio, a ira. E o outro era o lobo bom, que representa a verdade, a benevolência, a caridade, a paciência e o perdão. O pequeno índiozinho, bastante curioso, escutou o vô atentamente e, ao término, perguntou para o vovô dele: em caso de um duelo entre os dois lobos, qual dos dois venceria? E o velho índio sabiamente respondeu: aquele que você alimenta. Aquele que você alimenta. Percebemos, por essa pequena historinha, que esses sentimentos que eu citei e muitos outros moram dentro de nós, de cada um de nós. E nossos sentimentos nem sempre são compartilhados por outra pessoa. E é justamente ali que nós temos que agir com firmeza, trabalhar para erradicar aqueles sentimentos negativos que não foram bons, substituindo-os por aqueles que o Mestre Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso, devemos cuidar das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Para que isso seja possível, devemos orar por nós, pelos nossos amigos, familiares e pelos nossos inimigos. Desejar o bem, querê-los bem, é a nossa obrigação. Porque devemos sempre lembrar que um dia já precisamos de alguém. Podemos precisar hoje e com certeza no futuro. Precisamos que talvez no mínimo alguém nos perdoe um erro da caminhada da jornada. Por isso, pedir pelos nossos inimigos, porque eles precisam muito de nós, das nossas orações e da vigilância constante, pedindo a lei do perdão e da chama transformadora de todos os erros da humanidade, para que nós mesmos possamos sentir a graça, a alegria e a paz nos envolvendo. E que nossos mentores continuem a nos amparar, a nos orientar, intuir e guiar, para que sejamos cada vez melhores. E que os ensinamentos do Mestre Jesus cheguem a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.